Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Girardi, eu sou sócio-diretor da People and Business Solution, uma consultoria toda focada em soluções empresariais customizadas para empresas de pequeno, médio e grande porte. Hoje a gente vem trazer um pouco do nosso papo de negócio, um assunto muito importante e que está muito em voga nos dias de hoje, que são os indicadores da empresa, chamado KPIs, que é o Key Performance Indicator, Então, o que significa isso e para que ele serve, O Key Performance Indicator, que são indicadores-chave de performance, ele é uma forma bem simples, clara e direta de medir quanto a sua direção, a sua estratégia está bem relacionada na sua empresa e está trazendo os resultados que você definiu. Por isso que aqui ao lado a gente trouxe uma matriz que está muito bem relacionada entre os KPIs e como eles devem ser executados na empresa. Essa matriz contém três principais frentes, A estratégia, a tática e a operacional. A estratégia é o cerne, é onde você define o teu caminho, o teu objetivo, o propósito do seu negócio. O tático é onde você traduz isso de uma forma gerencial para ser transmitida para a operação. Então, entre camadas, aqui define, aqui acompanha e aqui executa. Então, se os indicadores não estiverem muito bem definidos e permeados entre esses três níveis, os resultados esperados com certeza não vão acontecer. Então, a primeira frente que você tem que estar bem direcionado e bem alinhado, anota aí. O indicador está permeando entre a estratégia e a operação de forma clara. Todo mundo tem que conhecer e saber o que deve fazer e aonde deve chegar. Depois de a gente ter visto um pouquinho sobre como a gente entender e planejar os nossos indicadores dentro da nossa empresa, como permear ele desde a estratégia até a operação, a gente vai dividir em três frentes. Existem várias outras frentes, mas a gente vai definir hoje, detalhar um pouco, três principais frentes aqui que a gente trouxe para vocês, que já vão trazer uma clareza e principalmente uma assertividade de operação muito grande aí para o teu negócio e para a tua operação. São três principais frentes que a gente trouxe. É o financeiro, que define um pouco de quanto efetivamente o teu negócio está trazendo de dinheiro, o teu produto está trazendo de dinheiro e o quanto a tua operação custa e traz de dinheiro para a empresa. O segundo é de performance, que vê um pouco sobre a produtividade e o desempenho da sua empresa, definindo não só os indicadores que vão acompanhar a tua operação, mas aonde eles vão chegar e medindo isso em relação a planejado e realizado. E o terceiro de qualidade, não necessariamente a qualidade do seu produto que você enxerga, mas principalmente a gente vai estar focando em qualidade do que o seu cliente enxerga. Então existem indicadores muito simples de serem medidos, e que definem claramente o que o seu público, o seu cliente acha do seu produto ou do seu serviço, e como esse feedback pode acarretar em melhorias operacionais, táticas e estratégicas na sua empresa de forma assim extraordinária. Agora vamos detalhar um pouquinho, pessoal, quais são os indicadores financeiros que a gente trouxe como referência, não que são só esses ou que esses são os principais. A gente quis detalhar apenas 4 indicadores para você ter uma visão macro e bem definida da sua empresa e do seu negócio. Primeiro, o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o valor que você deveria receber mensalmente, ou seja, depois de faturar, é quanto você recebe do cliente para poder trazer um resultado 0 a 0 para a sua empresa. Ou seja, o quanto você precisa ter em caixa para pagar o que a sua empresa custa para operacionalizar o negócio. Isso é um objetivo? Não, nenhum. Claro, toda empresa tem o objetivo de ter lucros. Mas é importante que você tenha essa referência no seu negócio para entender se sua meta foi muito elástica, se foi desafiadora demais, ou por questões operacionais, ou por problemas de cálculo, de definições de meta, você saber qual a tua referência mínima de faturamento, de recebimento, para que você custeie o seu negócio de maneira, pelo menos, não tenha prejuízo. Pelo menos você sai no 0 a 0. O segundo indicador importante que a gente trouxe é a margem de contribuição. A margem de contribuição, ela traz para você uma visão muito direta de quanto o seu produto contribui para a empresa. Então, por exemplo, se o valor de venda de um produto é de R$200 e ele custa R$100, ele contribui para a empresa em 100. Então, se ele contribui em 100 de R$200, a margem de contribuição dele é de 50%. Dele e dos demais produtos, estamos falando do Amédio. Mas por que é importante você saber disso? Para você saber de forma rápida e clara do seu faturamento
Ou seja, do total de quanto você trouxe de vendas para a tua empresa naquele mês que você faturou, né, o quanto efetivamente vai ficar para a sua empresa operacionalizar o negócio. Isso deixa claro para você ter a primeira referência de, olha, se a sua margem de 20%, mas você já paga 25% para a tua empresa, você tem algum problema aí de relação de custo de produto, de formação de preço. O terceiro é a margem operacional. Ela diz de forma clara quanto o seu negócio, ou seja, a sua empresa, deixa de resultado. Né? Mas o resultado da minha empresa é o lucro. Não necessariamente. Porque você pode ter despesas não operacionais, ou seja, que são referentes a processos que não dependem do seu negócio. Vou dar um exemplo de banco, por exemplo. Banco é não operacional. Em algum momento você precisou, pegou e paga a prestação. Mas aquilo não faz parte da operação do seu negócio. Então a margem operacional, ela diz o quanto é saudável o teu negócio. Ou seja, olhando ele com a operação dele, qual é a margem que ele traz. Se for positivo, se for zero positivo, né, o seu negócio ele é no mínimo viável. Né? Ele é um negócio que já está próximo à rentabilidade. Se ele é negativo, opa, eu estou com um problema de operação. Não é meu problema, não é financeiro. O meu problema é de operação. Então eu tenho que olhar muito bem os custos da minha operação e entender ou eu aumento o faturamento ou eu reduzo o custo para poder melhorar minha margem operacional e transformar a empresa num negócio rentável, num negócio saudável. E por último, é a margem líquida, né? É o que todo acionista, é o que todo proprietário gosta de olhar com muito detalhe, né? Que é efetivamente o quanto sobra da sua operação geral. Você pagando o seu produto, você pagando a sua empresa, você pagando todas as frentes e todos os seus outros sócios, né? Que podem ser bancos e o governo, né? Efetivamente quanto sobra para você na sua operação. Então essa margem é importante para entender, olha, quando eu gerei a empresa ou quando eu me associei à empresa, qual é o meu objetivo? Né? Eu teria uma rentabilidade, ou seja, uma retirada em relação ao que eu coloquei, um retorno sobre o meu investimento de quanto eu estou tendo ou não estou tendo. Independente se você está tirando esse dinheiro, às vezes você está reinvestindo ele na empresa. Não tem problema nenhum de estar na sua mão, pode estar na mão da empresa, que às vezes é até melhor, que dá muito mais rentabilidade que qualquer outro investimento fora. Mas é importante você ter essa medida para entender, olha, quanto eu me propus a ganhar, eu estou ganhando ou não estou ganhando. Então esses são os 4 indicadores financeiros que a gente trouxe para você aqui detalhados hoje. E a gente vai passar agora para um próximo nível, que é o nível de performance, que a gente vai falar sobre produtividade e vamos falar um pouco sobre desempenho. Mas isso eu falo um pouquinho para vocês mais para frente, tá bom? Até mais, espero vocês amanhã para a gente ver o próximo segmento do nosso Papo de Negócio da semana, que é sobre produtividade. Grande abraço e comenta aí pra gente, manda suas dúvidas que a gente está aí apto a responder e vai ser um maior prazer. Grande abraço, pessoal!